Bom dia, meus irmãos, muita paz no seu coração, que Jesus os abençoe abundantemente, que hoje seja um dia muito feliz para todos vocês. Vamos pedir também ao Pai que nos oriente, nos intua e que nos dê clareza no entendimento da sua palavra, para aplicá-las em nossas vidas principalmente. Amém. Hoje é dia de gotas de luz e nós vamos continuar com conflitos no casamento. O tema de hoje é finanças. Veja que apesar de ser conflito no casamento, este tema ajuda muito as pessoas solteiras, as pessoas viúvas, as pessoas que estão em qualquer situação, porque a gente vai entender qual é a posição de Deus diante das nossas finanças. Mas por falar em Deus, será que nós somos pobres porque Deus nos colocou na vida pobres? O que é que vocês acham? É responsabilidade de Deus? Não é responsabilidade de Deus. Veja bem que os nossos pais, dependendo, seja qual for da situação deles, ricos, pobres, da classe média, miseráveis, seja lá qual for a situação deles, eles vão ser responsáveis por, materialmente falando, construir o nosso corpo através da sua genética, através da sua relação sexual um com o outro. A responsabilidade do pai e da mãe vai terminar ali, porque o nosso pai é quem vai colocar em nós a vida. Ele vai colocar a alma em nós, que é tudo isso que anima o nosso corpo. Eu estou falando aqui com vocês, mas não é este corpo que vocês veem, mas é a minha alma que está segurando o meu corpo em pé aqui e que está capacitando o meu corpo dessa comunicação com vocês. Aí muitos estão numa situação muito difícil, querem possuir uma casa e ficam todas as noites orando para Deus que quer uma casa. Estão vivendo no aluguel, estão passando dificuldades, problemas de todos os lados, problema de saúde, não tem como pagar o hospital, não tem como pagar remédio. Veja bem, isso também não é culpa de Deus. E será que Deus vai responder a nossa oração? Vamos primeiro analisar até que ponto essa resposta vai vir ou não de Deus. Porque no vídeo de hoje nós vamos chegar à conclusão que as nossas finanças vão mal porque está faltando um requisito principal de todo o cristão. Ainda não vou falar para vocês o porquê que nós estamos em débito com Deus. Todos nós que somos pobres estamos em débito com Deus nessa área. Mas eu vou deixar que vocês vão descobrindo assim que o vídeo vai andando. Está escrito na palavra do Senhor que o bom pai deixa herança aos seus filhos. E qual é a herança que o nosso pai nos deixou? Será que ele nos deixou alguma herança? Vamos ver Gênesis 2:8, está escrito: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Deus criou Adão e até mesmo antes de criar Adão, ele deu a ele um jardim. Aquele jardim maravilhoso do Éden tinha sido construído para esperar por Adão.
E daí veio Adão, depois veio Eva dentro desse jardim maravilhoso. Aí ainda tem mais, se a gente falar, mas Adão é a história do começo do mundo, não tem nada a ver com isso. Então vamos pular para Noé, que é o próximo famoso que vem ali na Bíblia. O que aconteceu com Noé? Está escrito em Gênesis 9:1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. O que aconteceu com Noé depois do dilúvio? Todos eles foram salvos lá na arca, e daí chegou um dia que eles tiveram que sair da arca. O mundo estava lá, todo aberto para eles. Não tinha pecadores, não tinha nada, o mundo inteiro para eles preencher esse mundo. Então, venha me dizer se isso não é herança de Deus. Sim, isso é herança de Deus. Aí o próximo líder que Deus mandou foi Abraão. Vamos ver o que é que Deus deu a Abraão. Está escrito, Gênesis 17:8. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Quer dizer que Deus deu para todo o descendente de Abraão, incluindo nós, terras. Então, ele é um pai misericordioso que não nos mandou para a terra de mão vazia, ele nos deu terra. Mas onde está essa terra? Por que é que a gente não tem terra? Por causa da ganância humana. O homem começou a modificar tudo que Deus fez, que originalmente era perfeito. Entrou a ganância no meio. As pessoas começaram pouco a pouco dividindo pedaços de terra. Este aqui é meu, este aqui é seu, vendendo, trocando, fazendo todo tipo de negócios. Hoje em dia, se a gente quiser reclamar essa terra que Deus nos deu, nós temos que comprar. Mas veja que nós estamos vendo por aí que é da vontade de Deus que todos nós tenhamos um pedacinho de terra para a gente construir a nossa casa, um lugarzinho neste planeta para a gente viver. Mas vamos ver o que é que Deus deu para a próxima pessoa famosa que Ele mandou para nos ajudar. Está escrito em Números 27:12. Então o Senhor disse a Moisés: suba um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. De novo, Deus batendo na mesma tecla, dando terra ao povo de Israel. Veja bem, o negócio de Deus não é dar para a gente um vestido bonito, joias preciosas, carro do ano, televisão de tela larga. Não é nada disso. E aquela viagem que a gente quer fazer lá para o Egito, para a terra maravilhosa? Não, Deus não está nesse negócio, mas Deus nos dá terra para ter certeza que a gente fixe em um lugar, tenha teto, tenha segurança, que a gente esteja seguro nesta vida. Eu quero que vocês percebam isso, que a falta não é de Deus, mas do próprio ser humano. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está desabrochando para a vida, a gente tem que fazer a vontade de Deus, ouvir a Ele, porque Ele não erra, e adquirir o nosso pedacinho de terra, fazer ali a nossa casa, ou já compra a casa se puder. Mas é o princípio da nossa segurança, é o princípio da gente poder progredir em outras áreas. Aí sim, comprar aquela televisão enorme, comprar joias, comprar isso, comprar aquilo. Mas a gente tem que ter uma base, um começo para as coisas.
Vamos um pouquinho mais além, lendo para vocês Gênesis 2, 4 e 5. Está escrito: quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Eu não sei quantas vezes você já leu esse mesmo versículo, mas será que você prestou atenção? Deus estava com tudo pronto lá. A terra tinha de tudo, mas Ele não mandou chuva. Deus não mandou chuva para a terra porque o ser humano não estava lá. Ele ainda precisava criar o ser humano. Mas por quê? Qual é essa de Deus? Vamos falar como jovem. Que isso, Deus? Não estou entendendo nada. É porque Deus precisava de alguém para gerenciar essa terra. Esse gerenciamento cabe a nós, os homens em geral, homem e mulher. É por isso que Deus não mandou chuva até o momento em que Ele fez o homem. Esse versículo é chave, porque Deus queria que a gente viesse para a terra e a gente gerenciasse os seus bens. Mas será que nós estamos fazendo isso? Acho que a gente não está tendo muito sucesso. Olhem a poluição do planeta, os rios, os peixes morrendo, as matas sendo desmatadas. Olha a calamidade nas ruas, as pessoas não têm onde morar, as pessoas morando em favelas. Nada disso não é culpa de Deus, é falta de gerenciamento. A começar de nós, a gente põe culpa no presidente, a gente põe culpa no senador, no deputado, a gente põe culpa em todo mundo, mas a gente não quer olhar dentro de nós mesmos, porque Deus está colocando em cada um de nós individualmente a nossa responsabilidade de gerenciar toda a dádiva que Ele nos deu. E seja lá qual for a situação que a gente nasceu, a gente tem dádiva de Deus. Então a gente tem que olhar com bastante cuidado onde é que está a minha dádiva e encontrar. Às vezes não está nas coisas materiais, mas está na sua mente. Às vezes você tem uma bênção especial. Às vezes está simplesmente num eletrodoméstico que você tem lá, num quarto vazio, que você pode alugar, você pode fazer algo ali. Veja que muitas vezes a gente não percebe o que é que Deus quer que a gente gerencie na nossa vida e faça daquilo algo maravilhoso. Agora vamos voltar na parábola dos talentos. Por que é que Jesus ficou tão zangado com aquela pessoa que recebeu uma moeda e enterrou debaixo da terra? Não fez nada com medo. Por que é que Jesus ficou tão zangado? Porque é um mau gerenciamento. Um gerenciamento péssimo significa que essa pessoa não estava qualificada para cuidar daquilo que Deus deu. Ele não multiplicaria nada. Veja que se todo ser humano recebe aquilo que vem de graça de Deus e não gerencia, daqui uns anos o nosso planeta está caminhando para a total destruição. E tudo isso é falta de gerenciamento de cada um de nós. Aí eu acho que vocês já estão chegando onde eu quero chegar. Por que é que a gente passa dificuldade? Por que é que a gente tem que morar de aluguel? É falta de gerenciamento. Desculpem, mas isso eu descobri em minha própria vida.
que tudo que eu tenho hoje, se eu não soubesse gerenciar a minha vida, eu não tinha nada. Porque eu passei por momentos muito difíceis para me chegar onde estou. Mas se eu não soubesse gerenciar aquilo que estava entrando, eu não conseguiria nada na minha vida. Muitas vezes a gente quer aquela televisão de tela larga, mas a gente tem que pensar, não, a minha prioridade é aquele pedacinho de terra para mim construir a minha casa. E começa no alicerce, do alicerce uma parede, 2, 3 e assim vai. Isso é aquilo que Deus quer de nós. Que a gente pegue a nossa dádiva e a gente a multiplica. Faça alguma coisa boa com ela. Mas a gente vai na casa da pessoa que a gente pode considerar a mais miserável deste mundo. A gente vai ver que ele tem algo que não está sabendo usar. Que ele está empregando o seu dinheirinho bem pequenininho em algo que ele realmente não precisa. Por que que é isso? É falta de Deus, é falta de saber aquilo que Deus realmente quer e ter um propósito de vida para realizar esse sonho. Veja que todos nós recebemos essa qualificação do Pai e o presente já nos foi dado. Agora nós temos que parar de acompanhar o homem, querer as coisas que todo mundo quer, ter fama, sucesso, mostrar que a gente é o que não é, mostrar uma postura social que a gente muitas vezes não tem. Mas nós temos que ser honestos para conosco mesmo e ver, a minha situação é esta, eu sou pobre e por alguns anos eu vou comer algo muito simples, eu vou dispensar os restaurantes, os passeios, as viagens, mas eu vou construir algo de bom, de honesto e duradouro para mim e para a minha família. Agora sobre as orações que ficam indo para Deus. Eu preciso disto, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Vamos ver que muitas orações a gente sente que não são atendidas. Mas por quê? Porque Deus olha para nós e está vendo que a gente está fazendo um péssimo gerenciamento. A gente não está fazendo aquilo que deveria ser feito para cuidar das bênçãos que Ele nos deu. Porque se fosse do contrário, tudo estaria fluindo maravilhosamente bem, porque os planos de Deus não falham, não tem como falhar. Deus não faz ninguém miserável, de jeito nenhum. Então nós temos que pensar que o nosso Deus não apoia a preguiça. O nosso Deus não apoia aquelas pessoas apáticas que querem passar a vida sem trabalhar, mas é um Deus de trabalho, é um Deus que quer ver o resultado. Isso nós aprendemos na parábola dos talentos. Está escrito em Mateus 11:30. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Porque será que Jesus é mentiroso? Que às vezes a gente sente que a gente não consegue carregar o fardo, está tão pesado, as dificuldades são tantas. A gente se sente derrotado, acabado. Será que Jesus está mentindo? Não, Jesus não está mentindo. Jesus está falando a verdade total. Mas a gente tem que encarar os fatos, que somos nós que somos péssimos para gerenciar as nossas bênçãos, porque todo mundo no nascimento já vem com as bênçãos do Pai. O Pai trata a todos os seus filhos iguais. Eles dão as bênçãos, seja lá em que situação que essa criança nasceu. Nós temos pessoas riquíssimas neste planeta que começaram do zero. Vocês viram um dos meus vídeos em que eu falava de Walt Disney. O Walt Disney começou muito pobre.
Ele começou jogando jornais nas ruas. Teve uma época que ele não tinha onde morar. Veja bem, ele é um dos multimilionários que existe hoje em dia. Então não é impossível, é questão de gerenciamento, fechar as mãos, olhar mais para Deus e menos para o homem. Você quer ver como eu estou certo do motivo pelo qual Deus não atende a oração? Vamos ver este exemplo. Vamos supor que uma pessoa muito pobre aluga um quarto e um banheiro. E daí ele vai passando o mês ali, ele vê que não tem dinheiro para pagar o aluguel. O que ele faz? Ele vai começar a procurar um outro quarto para se mudar. E daí ele acha um outro quarto. Ele vai e rouba o chuveiro, rouba tudo que ele pode roubar. Até os fios daquele quarto. Na calada da noite, ele muda desse lugar e vai dar o tombo na outra pessoa que alugou o outro quarto. E ele vai continuar orando para Deus que quer uma casa, quer uma casa. Será que Deus vai atender? O nosso Deus é muito justo. Ele de jeito nenhum vai admitir que a pessoa que está gerenciando tão mal os seus bens, a ponto de roubar, a ponto de fazer trapaça, ele não vai dar mais dádivas para esse ser. Esse ser tem que reconhecer o seu erro e administrar aquilo que tem corretamente. E eu tenho certeza que ele vai conseguir comprar a sua casa sem precisar de nada mais. Mas a gente precisa viver com honestidade, confiando em Deus e não no homem. A gente olha para Deus e não para o homem. A gente segue aquilo que Deus está falando e não o que o homem está nos falando para fazer. A gente deixa certas ilusões deste mundo do lado, que é para a gente poder realizar algo do nada, porque senão não tem jeito. Então, o segredo de Deus para nós é a economia. A gente vai economizar e a gente vai começar com aquilo que Ele nos indicou, que sempre foi o presente da terra. Deus não deu outra coisa diferente para os seus filhos, Ele sempre deu terra. Adão foi um jardim, mas com o jardim estava incluída a terra. Veja que Ele quer que as nossas raízes comecem na terra. A gente tem que adquirir terra, fazer a nossa casa, ter um lugarzinho para morar. E daí, tendo a casa, que é o princípio, tudo vai florescer na nossa vida. Então, eu anotei 3 coisas aqui, além de economizar, que a economia faz parte. Então, nós vamos ver. Primeira coisa é a habilidade. Já discutimos que todos nós temos habilidade de ter uma vida melhor, porque Deus deu a todos nós iguais possibilidades. E a segunda coisa é o desejo. A gente não pode se entregar à pobreza e falar, não, eu não posso, Deus não quer me dar isso ou aquilo, ficar reclamando. Não, a gente tem que ter o desejo de ter algo melhor e fazer algo sobre isso, porque só desejar não acontece nada. E daí é a disciplina. A disciplina é muito importante, porque este mundo tem muitas atrações. É o mundo do maligno. É o mundo que tem atrações de tudo. Tudo que a gente pensar para tirar o nosso dinheiro, para tirar o nosso sossego, para tirar a nossa paz. Porque isso faz parte de todo o engano desta vida. Mas veja que se a gente não tiver disciplina, a gente vai ficar no mundo e a gente vai chegar à situação de miséria. Então, a gente tem que pensar mais nas nossas finanças, direcionando a nossa vida de acordo com como Deus planejou para nós.
Pensem sobre isso. Se vocês não concordarem, me mandem uma mensagem. Um bom dia para todos vocês. Eu espero que vocês planejem a sua vida corretamente, tendo uma base para começar o seu sucesso e sendo muito feliz, porque Deus planejou para nós uma vida muito feliz, não uma vida de tristeza. A gente tem que receber aquilo que Ele nos dá e fazer um gerenciamento perfeito. Dessa forma, não tem como a gente ser miserável. Bom dia, meus irmãos. Muita paz no seu coração. Que Jesus os abençoe abundantemente. Amém.